Ok. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem, na hora que tiver um meu valor. A gente sempre espera um pouquinho, o pessoal poder entrar, tudo pra gente começar a fazer a introdução. Ah, tá. Eu vou mandar fotinhas da semana. Qual é a página que tá na sua? Tá no meu. Isso, é verdade. Deixa eu compartilhar com vocês. É Isabela. Isabela com os aí mais velhos, tá bom? Rê, o S. Você vai compartilhar nas patinhas? Ó, deu? Ah, você me mandou aqui, tá, né? Uhum. Se você... Achou? Achei. Você quer compartilhar? A Rê já está fazendo lá. Obrigada. Gente, que calor! Deixa eu ver. Os grupos. Tá calor. Deixa eu ver, não tá calor. Tá, bem. Não choveu um pouco, né, bem? Mas tá bom, já é um começo, né? Ah, sim, é. Ó, não dá Tá pra bom. começar? Você tem 14 pessoas. 14? Deixa eu só fazer mais um compartilhamento aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá, estamos no quarto dia de lives, nosso bate-papo animal com os candidatos. Hoje estamos aqui com os candidatos à Prefeitura Lucas Serei e Sebastiana. Bem-vindos. Obrigada. Então, fazendo aquela introdução de sempre, vamos fazer 1 minuto de apresentação para cada candidato se apresentar, falar quem é, quais são, por que está se candidatando para a vaga. Vão ter as 10 perguntas, 4 perguntas padrões e 6 perguntas que são direcionadas ao plano de governo da dupla. E as considerações, as perguntas dos internautas, 2 minutinhos de resposta e 1 minutinho para as considerações finais de ambos, tá bom? Então vamos começar. Primeiras damas. Primeiras damas. Obrigada, Lucas, Isabela, meninas. O meu boa noite a você que nos assiste. Eu fiquei muito honrada de ser convidada por uma menina que praticamente vi nascer, né? E pelas outras meninas que também, né? E pela causa que vocês estão militando, né? Eu também sou simpatizante da causa, né? Meu nome é Sebastiana Maria Ribeiro Tavares, tenho 60 anos, estou na vida pública literalmente há 20 anos, como vereadora há 12, em 3 mandatos, 2 mandatos, eu única mulher representante de toda Bebedouro. Na última gestão, nessa aqui, foi que a Maria Ângela entrou, né? E a gente, então, trabalhamos juntas. Estou aqui, nós temos uma missão na nossa vida. E a vida da gente, ela vai sendo uma convergência de oportunidades.
E eu jamais imaginei na minha vida que um dia eu poderia ser política. Uma política. E também hoje ser convidada para ser candidata junto com o Lucas Serem, um menino que poderia ser meu filho. Ele tem hoje a idade do meu filho, que se ele estivesse vivo, 36 anos. Tem uma filha, Jéssica. E nada é por acaso na nossa vida. Não sou de Bebedouro, sou natural de Orlândia e vim me apresentar aqui, fazer história numa cidade onde não é minha. Então, eu estou aqui para representar vocês, como eu fiz nesses 12 anos, e se Deus quiser, continuar por mais 4, representando o Bebedouro e você, principalmente, mulher. Muito bem. Vamos lá, Lucas. Eu sou o Lucas Serem, bebedourense, sou filho e neto de comerciantes, professor nas faculdades aqui da cidade, né, com algumas ex-alunas aqui, e fui vereador ao lado da Sebastiana. Começamos a nossa caminhada há mais de 8 anos, sempre do mesmo lado, sempre no mesmo grupo, o que eu acho muito importante. Sim. Ter essa afinidade. Sim. Porque o prefeito e vice é como uma verdadeira aliança, não deixa de ser um casamento, e ter afinidade e respeito é importante. E fui também secretário de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Então conheço o Legislativo, o Executivo, e hoje me sinto preparado ao lado da Sebastiana para enfrentar esse desafio. Muito bom. Então vamos às perguntas. Sim. Quais as responsabilidades que você, como prefeito, pode assumir para a nossa causa animal? Se eleito, o que promete fazer pela causa? É um dos motivos também de se candidatar à vaga? Tá. Bom, nós vivemos num mundo, Isabela, bastante complexo e de muitas demandas. A gente tem diversos grupos, diversas lutas, né? E todo mundo querendo, de alguma maneira, um mundo melhor para a gente, para os animais, para o meio ambiente e assim por diante. Enquanto candidato e se eleito prefeito, é claro que nós temos planos e ideias. Eu tive acesso às perguntas e a gente vai debater um pouco delas. E eu penso que a gente tem que analisar essa questão dos animais a curto, médio e longo prazo, como qualquer planejamento da nossa vida e como qualquer outra área. Sim. Existem ações que são imediatas para aqueles animais que estão mal abrigados, que estão em situação de sofrimento e que hoje precisam que algo seja feito no agora. E existem ações que são de médio e longo prazo, como por exemplo a parte que envolve a formação e educação do cidadão para o respeito com o animal, né? Então a gente tem ideias para avançar nesse sentido, sabendo que a gente precisa de algumas medidas que são para o agora e outras que a gente tem que plantar uma semente para colher o fruto amanhã. Então nós temos propostas, sim. Nós vamos debater aqui ao longo dessa live o que a gente pensa. A Sebastiana, até por ser mulher, gostaria que ela falasse um pouco. Eu acho que é fundamental e está na hora da gente ter mais mulheres na política. O nosso grupo sempre acreditou nisso. Durante 2 mandatos democratas, só que tinha uma mulher representante lá, e agora temos ela como nossa vice. Eu gosto muito do lado da sensibilidade que a mulher traz para a política, né? Sim. Não que o homem não seja, não que eu não seja, mas não adianta. A Sebastiana e qualquer mulher tem um olhar diferenciado para uma série de questões. Com toda certeza. Sebastiana? Além do olhar social,
o olhar de amor, o olhar principalmente pelos animais, que eles só nos dão amor, só retribuem amor. Mesmo às vezes você maltratando esse animal, ele vem te lamber. Jamais um ser humano, mesmo que você fique brava, que aconteça alguma coisa, você não vai receber como os animais nos recebem, com toda alegria e carinho. Então nós temos por obrigação, nosso governo, sendo eleitos, ter esse olhar amoroso com quem só nos dá amor. Porque os protetores e simpatizantes da causa devem dar o voto de confiança para vocês? Olha, Isabela, nós entendemos que essa live é voltada para a questão dos animais, mas todo aquele que é simpatizante dessa causa vive no mesmo mundo que a gente, com todos os outros problemas. É claro que essas pessoas têm um objetivo em comum, que é a causa animal. Mas eu e a Sebastiana, nós caminhamos juntos há bastante tempo. A gente não se uniu agora para disputar a eleição, para tentar somar votos, isso ou aquilo. A gente está no mesmo barco há bastante tempo, passamos por bons e maus momentos juntos. E acho que isso é fundamental na hora de resolver qualquer problema. E é um novo governo. Sim. É um novo governo. Eu quero deixar frisado. É um novo governo. São novas ideias, novas propostas. Sim, com certeza. Tanto eu quanto a Sebastiana trabalhamos no governo do Fernando Galvão, vimos de perto os acertos e os erros, tem conquistas importantes e tem aquilo que precisa melhorar, inclusive na causa animal. Sim. E a nossa vontade é conseguir fazer diferente aquilo que porventura não tenha dado certo ainda. É isso que eu ia até só fazer um questionamento. Eu vou fazer um questionamento extra, tá bom? Tudo bem. Que assim, muitas pessoas comparam a gestão, né, anterior por vocês terem atuação. Isso. E assim, cobram certas coisas que não aconteceram, se vai de fato acontecer na gestão de vocês. Então... É importante isso, essa questão, Isabela, obrigado pela pergunta, porque assim, o Lucas e a Sebastiana nunca foram prefeitos. Nós participamos de uma pasta, a Sebastiana trabalhou na habitação, eu trabalhei no desenvolvimento econômico. Sim. E dentro da minha secretaria, entre outras coisas, por exemplo, nós trouxemos a Cargill, que já é o maior investimento privado da história. Então, eu não fui prefeito, eu não fui secretário de saúde, eu não fui coordenador de zoonoses ou vigilância, eu trabalhei numa pasta específica. E respeito todos os outros diretores, sim, respeito o prefeito, vi avanços em outras áreas também, mas eu não posso ser cobrado por questões que eu não respondia. Até porque, se for partir para essa linha, nós temos outros candidatos que também já foram secretários de outras gestões. E o que eles fizeram? Eles podem ser responsabilizados pelo outro prefeito, né, pelo que ele fez ou não? Então, é importante deixar isso claro. Nós participamos do governo do Fernando Galvão. Eu sempre disse isso e continuo repetindo que eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse governo, que tem conquistas históricas, das quais eu pude participar de algumas. Agora, eu nunca fui o prefeito, né? Então, é difícil falar assim, você não fez isso os 4 anos, vai fazer agora? Não, mas eu posso ser cobrado pela pasta que eu atuava. Isso sim é justo, né? É isso aí. Legal. A próxima pergunta. Como que está o funcionamento do Conselho Municipal de Proteção aos Animais e o Fundo de Proteção Animal, o Fundo Provida? A lei que multa sobre os fogos e outras leis que foram aprovadas, mas não são cumpridas. Como que vocês pretendem mudar isso como prefeito? Tá bom, essa questão do Conselho foi criada em 2013. Eu pude participar não desse Conselho, mas de outros, Isabela. E tem uma coisa importante que a gente precisa entender sobre os conselhos.
Acho que um passo importante da atual gestão foi criar esse conselho. Sim. Né? Isso já é um avanço. Agora, o conselho ele existe, como o próprio nome diz, né, para que haja uma discussão entre governo e sociedade, né, e para que dali saiam diretrizes, ideias, as políticas públicas, né, políticas públicas. Que através do conselho é que você elabora as políticas públicas, que você leva para o legislativo leva para o executivo em forma de lei, tá? Mas a importância, as pessoas precisam ter consciência. Infelizmente, esse conselho, ele está paralisado, tá? Que é uma pena, né? É uma pena, e aí, uma pena. É importante, não só esse conselho, existem outros também, Sim. Isabela. E o que é importante a gente entender? O conselho, ele deve e foi criado pelo governo. Agora, ele é composto também por pessoas que não são do governo. E as pessoas não participam dos conselhos. Elas vão na primeira, na segunda reunião e depois não voltam. Desistem. Né? E eu sei porque eu participei de alguns. Então a gente precisa repensar essa questão do conselho, se ele tem que ser paritário. Reativar e estimular as pessoas a participarem. Porque muitas vezes ele não anda e não é só culpa da prefeitura, não. As pessoas que se dispõem a participar civil acabam não indo nas reuniões e aí a coisa vai morrendo. Então é preciso voltar a pensar, repensar essa atuação do conselho, pensar muito bem em quem vai participar, se realmente está afim e vai levar para frente as ideias, né? E em relação ao fundo, que também foi criado, mas aí sim esse precisa de uma atitude para que seja regulamentado e posto em funcionamento. Inclusive, esse fundo, ele precisa estar no orçamento que está chegando na Câmara Municipal. Aí eu já falo até para vocês e até uma coisa que eu vou observar. Se ele não estiver dentro do orçamento, nós temos que fazer uma emenda para que esse fundo esteja ativo dentro do orçamento. Porque na próxima gestão, com a reativação do Conselho Municipal, nós temos por obrigação de ter esse fundo ativo, tá? E aí eu falo para você que gosta dessa parte dos animais, você que é uma lutadora, você que é um simpatizante, você que é dono de clínicas, né? Pensem a responsabilidade que tem nas mãos de vocês, de serem um conselheiro e representante da causa animal. Sim. Não é só cachorro, gato, são todos os animais da fauna. Por favor, responsabilidade. Isso, nas minhas falas enquanto vereadora, eu sempre chamei atenção. O Miguel está aqui, ele acompanhou as minhas falas, chamando a responsabilidade de quem se coloca como conselheiro. Porque isso ajuda não só a causa que ele milita, mas também ajuda o executivo e o legislativo a buscar caminhos para minimizar o sofrimento dessas causas. E, Isabela, quanto à questão dos fogos, né, que você colocou, que é uma outra questão aqui dentro, a pergunta é por que algumas leis, mesmo aprovadas, não são cumpridas, né? É difícil a gente ter controle sobre isso. Algumas leis, elas são criadas e às vezes elas se tornam um pouco inócuas, né? Essa questão dos fogos, sinceramente, eu acho que é uma questão que a gente vai combater de fato. É uma daquelas coisas que eu falei, a longo prazo, com educação, né? Preparando a criança, o adolescente para o respeito aos animais, né? Por quê? Qual que é o grande problema hoje? A gente consegue fiscalizar até certo ponto, por exemplo, onde existe venda de fogos de artifício na cidade. Sim. Mas é difícil ter o controle de quem traz isso de fora e, por exemplo, solta do seu quintal lá um rojão
Como é que você vai provar de onde saiu aquilo? Como é que a guarda municipal entra na casa daquela pessoa sem uma autorização? Nem pode, não é a função da guarda. Então, existem leis, e essa é uma delas, que não é tão simples a fiscalização. Eu, particularmente, acredito nessa questão dos fogos na educação. Eu acho que é isso que vai resolver. E consciência, realmente. Porque quando da aprovação dessa lei, no qual eu estava no Legislativo, foi feita uma grande discussão na época, inclusive com os decibéis, com o quanto poderia ser o estampido, quanto não poderia. Eu coloco até o Mané Fogueteiro, que foi das casas que vendem realmente, que está licenciada para venda de fogos de artifício. Ele Até foi... que eu ia perguntar, tem um regulamento? Tem, dentro da lei que foi aprovada, tem o que pode, tá? Dentro dessa lei tem tudo o que pode e o que pode. O que não pode. E o que não pode também, tá? Então são coisas que dentro desta lei que foi aprovada dos fogos, tem. Quer complementar alguma coisa? Não, acho que era isso. Então vamos para a próxima. Protetores e simpatizantes da causa animal lutam pela criação da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, incluindo um ambulatório para emergências, atropelamentos, quarentena de animais doentes, doenças contagiosas, pequenas cirurgias. Como pode ajudar a tornar esse projeto possível para bebedouro? Já que, em vez de já estão considerando isso para a causa animal como prioridade da gestão, o que você pretende fazer para tornar isso possível? Tudo bem, Isabela. Bom, vamos lá. A gente aqui tem que ser transparente, porque se eleitos, seremos cobrados de tudo que a gente falou. Sim. Então, com certeza. E Por todas vocês, ainda né? mais, Sim. Por todas as protetoras. E não só por vocês, pela nossa população. Sim. Ainda mais por esse grupo que é tão atuante. Então, eu quero ser bem transparente aqui. Em termos de gestão, eu acho muito difícil que nos próximos 4 anos a gente consiga implantar uma secretaria. Bebedouro tem algumas prioridades. Hoje nós temos uma dívida grande que vem de longa data, que cresceu também nos últimos anos em partes por conta do precatório do Júlia, que é um processo que já vinha de muitos e muitos anos e que culminou agora com o seu desfecho e uma cobrança para a prefeitura. E nós gastamos o dobro do previsto com saúde. Para quem não sabe, isso é importante, toda prefeitura deve investir, é obrigada a investir, pelo menos 15% do seu orçamento na saúde. Bebedouro investe mais de 30%. Nós temos um hospital municipal, que é uma coisa rara para cidades no porte da nossa, e atendemos 7 cidades vizinhas além de Bebedouro. 8 conosco. 8 com a gente. Estou contando isso para entender o porquê. A importância desse hospital estadual, que vai fazer com que alguns serviços hoje são oferecidos no Júlia para toda a região, internação, cirurgia, maternidade, vão passar para a responsabilidade do Estado. E a gente vai começar a economizar. Mas isso não é do dia para a noite e a gente tem uma série de prioridades. Eu penso numa coordenadoria, que já vai dar um pouco mais de autonomia. A gente precisa estudar com aquelas pessoas que acompanham de perto e que entendem para fazer uma tomada de decisão correta. Se ela estará alocada dentro do meio ambiente ou da área da saúde, por exemplo, e dentro disso criarmos um ambulatório municipal, tá? Inclusive o ambulatório, ele está explícito entre os pilares das nossas propostas. As nossas propostas estão registradas no cartório eleitoral e no material, lógico que são muitas, não dá para colocar tudo no folder, minuciosamente, mas só tópicos. Você vai observar, por exemplo, que a partir da semana que vem, que vai sair o nosso primeiro jornal de propostas, o ambulatório está lá como um dos pilares para essa questão animal. Agora, secretaria a curto prazo, eu acho difícil. A gente tem que dar o primeiro passo,
uma coordenadoria e criar um ambulatório municipal. Quer complementar? Não, eu acho que está de bom tamanho. Da próxima pergunta, desde o ativismo, começou o ativismo animal em Bebedouro, as protetoras tornaram suas casas canis, gatis e vivem em situações complicadas, vivendo de doações, tem que pedir, aí é bem terrível, porque está saturada e não consegue. Como que vocês pretendem mudar essa realidade para elas também? Gastando seus recursos financeiros e sem um respaldo, né? Porque elas fazem um trabalho de saúde pública aí, que seria do poder público a responsabilidade. Então, o que fazer por Na realidade, elas? começa a fazer porque gosta, porque tem dó e acaba colhendo, né? Então, a gente, enquanto executivo, nós temos que, por obrigação, tá? De apoiá-las dentro Do que a lei permite. do possível, gente, porque não adianta a gente imaginar uma série de coisas que nós vamos ter impedimentos, tá? Dentro da possibilidade, e o Lucas pode estar explanando mais alguma coisa dentro dessa parte, com certeza nós faremos, porque é impossível para algumas protetoras fazerem esse trabalho. É sofrimento para todas. E quando não consegue, fora economicamente. Sim, só para complementar, Sebastiana, hoje a gente precisa entender o que acontece hoje. Essas protetoras, elas não estão completamente desamparadas. Sim, sim. Hoje no município nós temos 3 veterinários, né? O Tony, a Bia e o Amilcar. Realizamos nos últimos 3 anos mais de 5.000 castrações. Esse ano, que é um ano de pandemia, que é um ano que o recurso está complicado, foram feitas já quase 1.200 castrações. Com a pandemia. E as protetoras, elas têm, dentro dessa escala, prioridade. Elas podem levar animais lá semanalmente. Além das castrações, pequenas cirurgias eventualmente também são realizadas. O que eu vejo é que a gente precisa lutar por um espaço adequado para esses animais, incluindo o próprio canil da prefeitura. Hoje nós temos mais de 250 animais entre gatos e cachorro, né, no canil, que na minha opinião não é um espaço adequado, incluindo do ponto de vista logístico, está dentro de um espaço que foi feito para festa, que tem pista de kart. Então precisamos repensar isso e tentar, na medida do possível, melhorar a parceria com essas protetoras. Eu acredito que a própria criação de um ambulatório municipal acaba ajudando um pouco mais. Assim como a gente faz hoje com as castrações, em que elas têm prioridade, para algumas outras demandas, a gente pode também fazer essas parcerias. Porque a gente que acompanha elas, né, o gasto veterinário que elas têm é um absurdo. Sim, é alto. E é algo que, assim, que não para. Assim, a gente faz uma rifa, vai lá, paga, daqui a pouco aparece outro gato atropelado, outro cachorro doente, com um tumorzinho, tudo, e é uma bola. Gasto. Sem fim. Com certeza, até porque muitas vezes esses cães que são abandonados e acabam recebendo abrigo, né, dessas protetoras, muitas vezes são cães que foram abandonados até porque já estão mais velhinhos, porque já têm algum problema e necessitam desse cuidado. Então, o que eu vejo, seria injusto dizer que hoje o poder público não faz nada. Talvez deixe a desejar, não faça tudo. O que a gente precisa é melhorar essa parceria. E acho que o próprio ambulatório, porque qual que é a ideia? Ao você criar um ambulatório municipal, a gente vai ter que ter um pouco mais de veterinário e uma estrutura um pouco melhor do que existe hoje, obviamente. Então, você também consegue atender melhor esses animais das protetoras. Agora, começam as perguntas sobre o seu plano de governo. Sim. No seu plano de governo, você diz sobre um novo espaço para o canil. Onde seria esse espaço?
como será este canil? Já não basta, já que não temos um novo local, mas o espaço tem condições de bem-estar também? Seria acessível e acha que não é viável para... Isabela, eu já acabei de falar isso, né? Eu acredito que o canil onde ele está, ainda que ele fosse melhor em termos de estrutura, ele estaria no lugar errado. Mesmo sendo melhor, ali não é o lugar para ele. Então a gente precisa repensar um outro espaço e que esse espaço tenha um pouco mais ou muito mais qualidade para esses animais. Nós pensamos num lugar pontualmente? Não pensamos, porque acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida. Eu não sou dono da verdade, não sou o maior entendedor da causa animal. Sim. Eu adoro animais, eu tenho um monte de cachorro, né? Meus filhos adoram, mas não sou um entendedor da causa, nenhum expert. Então acho que esse tipo de ação são ações que têm que ser debatidas para a gente não tomar uma decisão errada. O que eu posso adiantar? A prefeitura tem áreas públicas. Temos hoje, que eu vi que é uma questão que vai aparecer aqui para frente, tem o horto estadual, que agora veio para o município, né? E que tem um belíssimo espaço para a gente pensar, não só no gato, no cachorro, mas também nos animais silvestres e de grande porte. Cavalos, né? Tem muito cavalo. Então, Sim. assim, isso é uma questão que nós vamos ter que debater. Né? O que a gente tem é essa vontade, a gente tem a certeza de que o canil não está no melhor lugar. A gente até foi levantado em uma das lives essa questão, assim, que a FECIB é um local de eventos. Então, assim, você pretende trazer eventos para a cidade, Sim. é inviável que o canil esteja lá. Com certeza. Com certeza. Acho que... E tem sofrimento quando tem. Você está entendendo? Então... Mesmo o próprio kart que está ali, que é um esporte bastante praticado em bebedouro, é uma pista muito boa, é incompatível, porque é um esporte que faz bastante barulho, e a gente sabe que os animais são bastante sensíveis a isso. Então, não tá, definitivamente a gente sabe que não é o melhor lugar. Agora, qual é o melhor lugar? Isso a gente vai ter que debater. Dentro, talvez, do próprio conselho, que precisa ser reestruturado. É isso aí. Sentimos falta no seu plano de governo sobre os outros animais, cavalos abandonados, animais silvestres, macacos. Há um plano para eles? Tá. Isso é uma questão que a gente precisa debater quando formos pensar nesse novo espaço, que é o que eu estava falando. Hoje, sinceramente, para animais silvestres, por exemplo, eu vejo que o horto poderia ser um bom espaço para isso, né? Para a gente trabalhar com alguns viveiros, para a recuperação desses animais, né? Para que depois possam ser reintegrados à flora, né? Ali seria um bom espaço para isso. Então a gente vai ter que debater se esse é de fato o melhor lugar, buscar recurso e parceria, Sim. porque a gente sabe que o município sozinho não vai dar conta disso, mas temos que buscar junto ao Estado e à União recursos, e também, por que não, na iniciativa privada. Tem muita gente dentro de grandes empresas, de organizações, que são simpatizantes a essa causa e que podem contribuir com ela. Então, Sim, nós precisamos do apoio da iniciativa privada. Porque não só da iniciativa privada, como de recursos estaduais e federais. Dentre o colegiado que for eleito para o próximo pleito, os vereadores eleitos, principalmente o que defenda a causa animal, é importantíssimo os recursos para que a gente, junto com o executivo, para que a gente possa buscar recursos para que tudo o que a gente está colocando aqui, as nossas intenções, tá? Não é promessa, são intenções, né? Porque promessa a gente faz para Deus e para santo, e nem é certo fazer, porque a gente tem por obrigação, né? Nós, hoje, sendo eleitos,
nós somos responsáveis por uma cidade de 80 mil habitantes, né? Sendo o ser humano e os animais, a defesa e a prevenção e a educação, né? Então a gente tem que trabalhar todo um conjunto, tá? E a parceria público-privada é essencial para que a gente, dentre as ações que todas as protetoras fazem, se não fosse a iniciativa privada de estar dando esse apoio, seria muito difícil hoje vocês estarem fazendo esse trabalho, né? Então, é importantíssimo. Até a pergunta sobre o horto, né? Que a gente já tocou no assunto. Com a concessão do horto para o município, o que você pretende fazer? Quem tomaria conta do local? Tá. Bom, o horto, ele até pouco tempo atrás pertencia ao Estado de São Paulo. Estava abandonado, assim como tantos outros espaços como esse do Estado afora, né? Uma pena. O que é uma pena, porque é um lugar muito bonito. Lindo. E agora veio para o município. E veio para o município já a gente pensando justamente numa parceria de alguma empresa, de algum instituto, organização que possa cuidar melhor daquele espaço junto com a prefeitura. Então ali vai ter que ser pensado uma concessão, sempre dentro da lei, logicamente. A gente sabe que existem empresas interessadas em melhorar aquele espaço, e isso agora vai ter que ser discutido. E acho que, como é um espaço muito amplo, que ali nós estamos falando de uma fazenda, né? A gente pode pensar ali dentro, em algum cantinho, em algum espaço, também para essa causa animal. Em especial essa questão dos animais silvestres. De grande porte também. E de grande porte, particularmente, eu acho que ali seria um espaço bastante adequado. Porque é um sofrimento, Isabela e vocês, meninas. Nessa seca que a gente está, a hora que você olha ali para o extremo sul, você vê aquela fumaça, você fala assim, é fogo no horto. Quantos animais... É muito triste, gente. É muito triste. As pessoas precisam ter consciência. Nós passamos agora quase 5 meses sem chuva. Por quê? A própria ação do homem. Nós estamos sofrendo a própria ação nossa. Se as pessoas não tiverem consciência, gente, com o nosso meio ambiente, onde tem tantos animais, tanto terrestre, aves, répteis, por favor, quantos foram queimados? Hoje mesmo eu vendo na reportagem, eu não lembro qual localidade aqui próxima de nós, que foi queimada uma área, e eles levando alimento, frutas, para os animais, água. Tem uma pessoa aqui no local que fez isso, levou comida para os macacos. Sabe? Então, por favor, não seja um Nero, tá? Não seja um Nero. Tenha dó. Cientificamente, nós temos os rios voadores. O que está acontecendo com a nossa Amazônia? Nós estamos sofrendo esse reflexo aqui, o nosso Pantanal. Quantos animais? Eu não falo só aqui. Quantos locais? Aqui em Andes está fazendo o quê? 20 dias? Ali foi, na realidade, um acidente que aconteceu e que acabou acontecendo, se alastrando, mas em locais e com matas até, né? Quantos animais não morreram?
Por favor, precisamos pensar realmente, precisamos respirar, precisamos ter respeito pelos nossos animais, porque é todo um ecossistema, né, que a gente vive. Né? Então nós precisamos respeitar também, né? Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos começar por aqui, dentro das nossas casas. Eu ensinando para os meus filhos e daqui a pouco para os meus netos o valor da vida, o amor por um animal e a responsabilidade de você ter um animal. Mas só para complementar, Sebastiana, a gente tem que falar sobre isso o tempo todo e alertar, mas são precisas ações mais estruturantes dentro das escolas. Sim. A gente precisa falar mais sobre meio ambiente, sobre respeito ao próximo, aos animais dentro das escolas, porque senão tudo que a gente fala é em vão, né? A criança precisa crescer ouvindo o tempo todo que ela precisa quebrar com essa lógica newtoniana, né, desse mundo mecânico, quadrado, cartesiano, em que a gente se vê como alguém superior ao meio ambiente. O ser humano num lugar em que ele pensa que ele está aqui para dominar o meio ambiente. Não é isso, a gente está no mesmo patamar, nós fazemos parte disso tudo. E a gente precisa falar mais disso nas escolas. A longo prazo, né? Aí a longo prazo. O professor tem essa mania de pensar a longo prazo na educação. No qual eu também faço parte, né? Claro. Como pedagoga também. Sim. Né? Então a gente tem, e como mãe. No plano de governo, consta sobre o castramóvel, que terá ampliado o número para atingir mais pessoas. Quantas pessoas atendidas por mês? Qual é a meta desejada para esse atendimento? Olha, hoje o castramóvel faz em média por mês, Regina, são 200 castrações por mês, mais ou menos. E eu acredito, e a gente discutindo dentro da nossa equipe, que com a estrutura que o castramóvel tem, é possível melhorar isso em pelo menos 50%. Ou seja, daria para a gente chegar perto dos 300 mês com o castramóvel. É lógico que a gente tem a estrutura que nós temos hoje, não no castramóvel, mas no canil, permite a gente fazer muito mais, né, por mês, se a gente pensar. Mas o castramóvel em si, ele vai nos locais, ele é interessante por ir até os espaços e se deslocar, acaba incentivando as pessoas a levarem o seu animal. Porque muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de locomoção. Até de se deslocar. Então acaba sendo um chamariz para intensificar esse tipo de ação. E a estrutura que existe dentro do castramóvel, hoje são feitas em torno de 200 mês, dá para chegar nas 300, que é até significativo se a gente pensar. Sobre o ambulatório municipal, o AMA, que você deseja implantar no seu plano de governo, né? O seu governo tem o AMA. Sim. Como que seria como que você imagina esse ambulatório? É um sonho próximo? Você acha, assim, seria para atender a população carente e animais sem tutores? Sim. Hoje, os animais sem tutores, eles já têm algum atendimento. Nós temos plantões. Em caso, por exemplo, de atropelamento, os animais sem tutores são atendidos. Agora, o AMA, a ideia é poder ter uma estrutura melhor, com mais gente, mais bem qualificada, com mais equipamentos, para que a gente possa oferecer mais serviços, né? Eu não entendo que esse é um sonho distante, não. Eu acho que a gente precisa se organizar e planejar, mas acredito que é algo que dentro
de repente, dos próximos 2 anos, pensando em 2021 e 2022, a gente consiga alcançar isso. Já um atendimento melhor, com mais veterinários, né, com horários de plantão bem definidos, funcionando aos finais de semana e atendendo, lógico, tanto os animais que não possuem tutores, quanto aqueles que têm. É claro que a gente vai precisar ter aí um filtro muito bom para não perder a mão. É um serviço que deve atender aqueles animais que o seu dono, o seu tutor, né, o seu protetor não tenham condições, de fato, de arcar com uma clínica privada. O mundo ideal seria dizer que todo mundo deveria ter acesso a isso. Hoje, dentro da nossa realidade, pensando em Brasil, Bebedouro, a gente vai precisar fazer um filtro, mas acredito que não é um sonho distante. E dentre o AMA, uma das prioridades são principalmente para as protetoras, dentro do qual, no AMA, elas terão prioridade, como já tem hoje com a castração, tá? Então nós precisamos ter esse olhar com você, protetora, né? Com você pela causa animal, mas também para você que gosta dos animais, que tenham a responsabilidade e o amor por esses animais, para vocês realmente ficarem com eles. Porque eu falo assim, um animal, ele passa a fazer parte da sua família. Eu não dou meu filho. Para mim, eu sou a mãe do Raj. Até um mês atrás, eu era mãe da Julie, na qual foi atropelada. E, infelizmente, quem atropelou nem sequer parou. Né? Então, por favor, que tenha mais amor, mais responsabilidade com os nossos animais, porque eu falo assim, a gente vê pela rua, coitadinho, gente, eu morro de dó, quisera a gente poder acolher todos, né? Até você citou sobre o atendimento desses animais atropelados. Seria o atendimento através do canil municipal? Através do canil. Uhum. Através do canil. Porque assim, a gente sabe que hoje lá não tem aparelho de raio-x, eles não têm recursos para exame de sangue. Então não interfere muito nessa questão, assim, porque assim, às vezes um animal está com uma doença, doença do carrapato, por exemplo, não tem recurso de sangue, não tem raio-x para isso que o ambulatório, eu acho que vai trazer esse amparo que hoje o canil não tem. Tem essa deficiência. Justamente, acho que tendo esse salto, a possibilidade de fazer alguns exames ali no espaço, pelo menos um raio-x, né? Um ultrassom. Uma coisa que eu penso também, Isabela, só complementando, que eu me esqueci de falar, que é uma possibilidade de trabalhar, que eu particularmente acho que pode ser interessante, é se abrir um edital, uma licitação, um chamamento, para contratar uma clínica da cidade que preste esse serviço. Só para dar um exemplo, hoje, por exemplo, fui redundante agora, me perdoe, né? Mas hoje o São Roque, que é um laboratório de análises clínicas, faz os exames de sangue do município. É um laboratório particular que entrou lá na licitação e venceu a licitação e presta esse serviço com qualidade e um bom para os munícipes. A gente pode pensar também nessa saída de se estipular um X por ano de consultas, de raio-x, de pequenas cirurgias, de grandes até a gente não ter fazer um pacote e licitar, e eventualmente, quando esse serviço seja necessário, a clínica realiza. Existem municípios que trabalham dessa maneira. Hoje Bebedouro tem boas clínicas veterinárias, nós temos bons profissionais e que talvez se interessem em prestar esse serviço. O AMA em si, o ambulatório municipal, acho que a melhor saída, mas
talvez o próprio laboratório, o próprio ambulatório, quando estruturado, não tenha todos os recursos. E ainda assim a gente vai precisar de algum serviço de apoio nesse sentido. Sobre as zoonoses, você busca, junto ao governo federal, recurso para implantar o Centro de Controle de Zoonoses. O município nosso não tem esse controle ainda? Ou precisa só ser implementado ou reformulado? Tá. Bom, o que é as zoonoses, né? Para a gente entender bem. As zoonoses é o órgão que procura, através das suas ações, evitar que doenças de animais sejam transmitidas para os humanos, como por exemplo a raiva, e também fazer o controle de animais peçonhentos, como escorpião, por exemplo. Nós temos um departamento, esse controle ele é feito, né? É lógico que não chega a ser uma CCZ, né, como é chamado, um centro de controle, mas a zoonose existe no município, faz um belo trabalho, né? Nós temos... A gente tem que enaltecer o trabalho que é feito pelas zoonoses que nós temos aqui. E agora é lógico que a gente pode buscar recursos e ampliar isso, sem dúvida, tudo sempre pode melhorar. Agora, nós temos zoonoses e acho que um grande desafio é fazer com que a gente, passando a ter uma coordenadoria, né, da questão animal, que a gente consiga trabalhar melhor e dialogar melhor com esses departamentos, porque ela existe. E Lucas, e Isabela, as meninas, para quem nos assistem, além dos funcionários das zoonoses, nós temos o apoio e a importância dos agentes comunitários de saúde, que eles dão um respaldo muito grande para o setor de zoonoses, porque nós não temos um número grande de funcionários, e isso dentro da saúde é um suporte na saúde pública, dentro da zoonose, que eles fazem assim um super trabalho de apoio às zoonoses que nós temos aqui em Bebedouro. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, a dengue, que é uma, né? E que esses agentes comunitários, eles vão casa a casa fazer essa visita. Então, é um aporte muito grande para as zoonoses hoje dentro do nosso município. E que ajuda e muito. O que falta, como a gente sempre fala, educação. Lixo é no lixo. Água parada você não pode deixar, né? Se você cuida do seu quintal, nós teríamos muito menos dengue, muito menos animais peçonhentos, né? Então isso cabe à educação de cada um. Se cada um cuida do seu quintal, da sua casa, né? Nós não precisaríamos ter um número grande de contratados nas zoonoses para fazer esse trabalho, bastaria a educação de cada um, né? Então isso, a importância, além da saúde, é da educação. Até eu vou precisar fazer uma pergunta, senão eu vou... Vai morrer? Eu vou apanhar das protetoras depois, se não quiser, tá? Nós vamos juntar em no chat. Sobre a questão da raiva, da vacina da raiva, parece que faz 2 anos que está interrompida a vacinação. Assim... Tá. Isso não é uma questão pontual de Bebedouro. A vacina, ela é distribuída pelo governo federal. Houve um problema com a importação das vacinas no último ano, com lotes e tudo mais, e chegaram pouquíssimos, uma quantidade pequena de kits para os municípios, incluindo Bebedouro. Então não é uma questão, eu já escutei aí fake news e gente falando, porque a prefeitura não preencheu alguma coisa e não fez, não é nada disso. Na verdade, o governo federal costumava mandar, por exemplo, 15 mil... 17 mil. Passava dos 15 mil kits, no nosso caso aqui, para Bebedouro, e veio uma quantidade... 150.
uma quantidade gente. ínfima. Então não é uma questão pontual da cidade, é uma questão do governo federal isso, tá? Infelizmente, lógico que gostaríamos de ter as vacinações que tínhamos anteriormente, que era feita nos centros sociais, tá? A vacinação de cães e gatos. Mas, infelizmente, o governo federal deixou de repassar para a gente, tá? Lógico que se tivesse, como foi dito anteriormente, que nós teríamos que ter uma sala adequada, por isso, não é. Porque se fosse por isso, nós teríamos a adequação feita, Certeza. mas a solicitação foi realizada por Ministério e, infelizmente, eles mandaram 150 doses. Temos, sim, a vacinação para aqueles casos emergenciais, isso dentro lá do canil e da zoonose. Eles têm, por uma emergência, vamos supor que uma pessoa seja mordida, alguma coisa. Então, mas nós temos que ter esse aporte, tá? Então, por isso que eu falo. Saúde, né? É saúde. É saúde. Infelizmente, o governo federal, ele deixou de repassar para nós. Não foi o nosso município, nem as zoonoses que deixou de fazer o seu trabalho. Foi pleiteado, foi solicitado, tem documentação comprovando a solicitação, mas infelizmente não veio. Até uma observação de que assim, a raiva é super importante também. Sim. Mas também pensar na vacinação das doenças que são nocivas para eles mesmo também, que é a vacinação de parvovirose, vermificação, tudo. Então, assim, também pensar nesses animais que estão no canil, abandonados, sem tutores, essa vacinação também. Que é outro custo também que as protetoras têm altíssimo. Elas têm 40, a responsabilidade por 40 cães, então elas precisam vacinar esses 40 cães. Eu vou vacinar meus 3 agora, amanhã eu tô chorando que eu vou gastar meu rim lá, então... Não é? Pesado mesmo. É verdade. Acho que é uma questão que precisa ser pensada também. Aí entra aquela questão que a gente falou de melhorar a parceria com essas protetoras, né? E buscando caminhos, recursos, sejam estaduais, federais, para a gente conseguir dar um suporte melhor para quem se dispõe a fazer esse trabalho que é tão nobre, né? Bom, as minhas perguntas acabaram. Agora a gente vai para as perguntas dos telespectadores. Só tem 1 minuto. Isso, Quanto temos? Temos Miss Time. Rapidinho as perguntas. Olha, mas até antes de acabar, gente, foi muito bom estar com vocês, estar com você, né? Falando com você, né? Colocando a nossa pretensão. Muito bom. Isa, vai. Tem uma pergunta que acho que foi, a gente até discutiu um pouco, mas é da Ana Silvia, uma das produtoras. Que o AMA é uma das suas propostas. O AMA, né? Isso, o AMA, perdão. É uma das suas propostas. E porque o governo do DEM não realizou nesses 8 anos. Por que não foi realizado e por que agora será possível? Tá bom, a gente falou isso no começo da live, né? Eu sou do Democratas, o atual prefeito é do Democratas, mas não é o Lucas que é o prefeito. O atual prefeito se chama Fernando Galvão. O candidato se chama Lucas Serem e eu e a Sebastiana temos essa ideia de implantar. Eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e acho que dentro da crise que o país está enfrentando, a gente conseguiu coisas importantes, como o maior investimento privado da história da cidade. E com a economia do novo hospital. Os desafios, a gente está acreditando nisso. Os desafios desses últimos anos foram grandes. O Fernando enfrentou muitos problemas. A gente passou pelo impeachment da Dilma,
o governo do Temer, que foi dificílimo em relação à economia e repasse de tanto recursos. de contingenciamento que nós tivemos de recursos, gente. Então, os impostos... E que vamos ter para o próximo ano. Então, eu respeito o governo. Agora, como a gente falou lá atrás, o atual governo teve as suas prioridades e enfrentou os seus problemas, assim como nós teremos as nossas. Sim. E vamos enfrentar os nossos problemas. Sim. Uma das nossas prioridades e das nossos pilares de proposta é o AMA. Pode até nem ser, Isabela e meninas, que nós consigamos fazer tudo de uma vez nesse primeiro ano. Se Deus quiser, você vai votar 25 para ter Lucas Serém e Sebastiana para realizar o teu sonho. São 30 segundos que eu tenho para falar, mas eu só quero deixar para vocês a nossa melhor intenção de que nós possamos trabalhar pela causa animal, junto com vocês. A gente vai ter um minutinho da sua consideração final também. não tem só 30 segundos aí. Ó, tem outra perguntinha aqui, legal, da Gabriela. Legal, da Gabriela Bernardo, legal. Essa Gabriela, acho que a gente vai recrutar ela pro ativismo, né? Porque ela tá em todas as nossas lives, sua linda. Ela tá? Opa, pulei. Tem informações que o horto foi concedido a uma empresa a fim de virar área verde de um condomínio de luxo. Você que trabalhou nessa atual administração, é verdade? Não, isso não é É verdade. fake news ou é um fato? A lei nem permitiria isso. Essa área, ela é pública. Ela é Obrigada, pública. Ela pode ser, logicamente, ela pode ter um pouco mais de controle, de acesso e tudo mais, mas ela não foi dada para virar área verde de um condomínio de luxo. Obrigada, Lei. Ó, da Gabriela também. Estamos presenciando vários santinhos sendo jogados nas calçadas e nas casas, além de poluir o meio ambiente, coloca a risco as pessoas caírem, escorregarem. Você não acha isso um método ultrapassado? Existem outras formas eficazes dessa situação quanto o santinho? Você tem... Qual que é o nome dela? Desculpa. Gabriela Bernardo Legal. Gabriela, você tem total razão. Uma pena que em 2020, né, a gente ainda tenha uma ação política retrógrada assim, né? Eu pedi muito, inclusive, para que os nossos vereadores, a distribuição de material faz parte. Nem todo mundo tem acesso a... Todo mundo tem celular, mas nem todo mundo tem internet à disposição. E nem todo mundo entende muito da nova tecnologia. Mas o que eu pedi, por exemplo, para os nossos vereadores é que o material seja entregue na casa, na caixinha do correio, deixa ali no portão para a pessoa pegar, e não jogado a esmo. Eu espero que no futuro próximo, como um todo, a eleição no Brasil mude bastante. Eu acho que a gente precisa de uma política e de um período eleitoral um pouco mais propositivo. Eu mesmo, às vezes eu me sinto um pouco mal com essa situação, porque eu gostaria de fazer um outro tipo de campanha, mas eu sei que se eu fizer diferente, por exemplo, no caso, disputando para prefeito, hoje eu não teria chance e nem alcance de chegar nas pessoas. Então acho que isso tem que vir de cima para baixo, ser debatido e a gente buscar uma outra forma, inclusive mais ambientalmente responsável. É o politicamente correto, né? Uma pergunta da Lara Rocha. Vocês falaram bastante sobre as queimadas e a falta de chuva. Possuem algum projeto de plantio de mais árvores na nossa cidade? Com certeza. A gente precisa voltar a produzir mais mudas no Parque Ecológico. Hoje já temos, tá? Já existe. Uma reativação e reformulação do Parque Ecológico. A gente tem a estação experimental também, a Copercitros é uma grande parceira da cidade e da prefeitura, com uma boa produção de mudas lá. No Parque Ecológico nós temos alguma coisa também, e aí é o que eu disse, eu acredito nessas questões que envolvem meio ambiente,
elas passam pela educação. Não tem jeito. É lógico que podem haver algumas ações pontuais, de curto prazo também, mas eu acho que a gente precisa investir pesado na educação dessas crianças. Além do que, Lucas, você, como professor das duas faculdades que nós temos aqui, tanto o IMESB quanto a FAFIB, nós temos o curso de agronomia. E temos também a FATEC, que vai ser voltado para o agronegócio. E agronegócio é meio ambiente. E nós temos que ter essas parcerias com essas faculdades. Quando a gente fala de educação, a responsabilidade deles também ajudar o município que eles estão, de fazer essa parceria junto com o município, o plantio de árvores em torno de nascentes, tentar resgatar as nascentes que estão diminuindo para que volte com o plantio das árvores. Legal. Então agora vamos para as nossas considerações finais, 1 minutinho para cada, começando pelas damas novamente. Obrigada, Lucas. Eu me sinto assim lisonjeada pelo cavalheirismo do meu companheiro. Eu quero agradecer a você, Isabela, vocês, meninas, pela oportunidade de estar aqui, por você estar nos assistindo, por dar a oportunidade de chegar até dentro da sua casa, de falar com você, pedir a confiança de vocês que tiveram por mim nessas 3 legislaturas, que venho mais uma vez pedir o seu voto, a confiança de você, mulher. Mulher tem que votar em mulher. E eu vou ser, se Deus quiser, a primeira vice-prefeita de Bebedouro. Vote 25, confirma. Isso aí, Sebastiana. Eu quero primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa. Isso é muito bom para a nossa democracia. Esses espaços de exposição de ideias deveriam acontecer com mais frequência para outros segmentos e para a gente debater. A sociedade ela é muito complexa, existem muitas demandas, Sim. muita coisa para ser repensada, e prefeito e vice-prefeita não vai resolver nada sozinho. Por isso que esses debates eles acabam sendo importantes. Então, parabéns, meninas. Obrigado a quem acompanhou, para quem perguntou e questionou. E tenham a certeza que eu e a Sebastiana temos muita vontade de acertar. Sim. A gente participou dessa gestão, vimos os acertos e os erros. O que deu certo precisa continuar. O que está errado, a gente tem ideia para fazer diferente. Um grande abraço a todos e no dia 15 de novembro, vote 25, Lucas e Sebastiana. Queria agradecer os dois pela participação, é muito importante. Adorei. Muito bom. E é isso, pessoal. Agora a próxima live vai ser dia 12 do 10, com os candidatos já. Calma aí no caderninho. Está na mão, secretária. Com a Amanda Carolina e o Antônio Gandini. Esses dois candidatos, eles não participaram do sorteio, tá? Ah, tá. Mas os candidatos da vereança que já participaram não se importaram, né? Tipo assim, democracia. Eu pedi autorização para eles, como eles já apresentaram, eles falaram que não tem problema nenhum. Então, dia 12, a nossa próxima live, no mesmo horário, às 8h30, tá bom? Dia de Nossa Senhora, e eu quero agradecer primeiramente. Eu não posso deixar de falar do meu Deus e da Nossa Senhora que protege a todos nós, que é a padroeira do nosso Brasil. Sim. Então, que dia 12, que ela proteja todos nós, o nosso país, a nossa cidade e o nosso estado. Amém. Então, um beijo, gente, e até a próxima live.